Vamos lá. E aí a gente agora está na página 419. E aí, Leon Denis vai falar aqui de como o homem ele foi aprendendo a viver em coletivo, no coletivo, através da tentativa de fugir da dor, né? E é muito interessante a gente pensar por esse lado. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Voltei. E aí é muito importante a gente pensar por esse lado, porque eu até trouxe essas fotos aqui do Homem da Caverna, que vai falar o seguinte: a ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que para os indivíduos. Então também a dor ajudou muito ao homem a viver em sociedade, a viver com outros homens, né? E aí não foi aí ele vem fazendo esse questionamento. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que impediu o homem impeliu o homem a procurar seu semelhante para associar-se a ele? Então, graças a esse medo de sentir a dor, esse medo do sofrimento, fez o homem entender que em grupo eles são mais fortes, né? Dois é melhor que um. E aí o homem começa a viver mais no coletivo. E aí, através de quê? Por medo, por medo do sofrimento, por medo ali de sofrer alguma coisa. Então ele acaba buscando esse grupo, né? E aí ele continua. E de sua vida em comum, de seus sofrimentos comuns, de sua inteligência e do seu labor, originou-se toda a civilização, com suas artes, suas ciências e suas indústrias. Então, através desse medo, né, a dor ela foi impulsionando o homem a se desenvolver, a se relacionar com outros homens e fazendo com que a gente tivesse ali uma sociedade. Então, ele vem trazendo esse benefício aí da dor, não só para o indivíduo, mas para o coletivo também. E isso é bem interessante. E aí, continuando, deixa eu colocar aqui voltando para cá. E aí, eu trouxe uma pergunta para vocês. Por que temos tanta dificuldade de aceitar a dor? A gente é espírita, a gente sabe que faz parte, a gente sabe que está dentro do nosso processo de evolução, a gente sabe que isso é uma possibilidade de nos melhorarmos, mas por que a gente foge da dor? E aí o primeiro ponto que eu achei interessante até trazer essa imagem desse homem da caverna é a gente entender que a nossa mente evolui, né? A nossa mente atualiza, o nosso cérebro não. Então a estrutura do nosso cérebro é a mesma desde esse tempo ali das cavernas. E esse homem que tinha medo, que não gostava de enfrentar ali, evitava ao máximo enfrentar o que poderia acontecer, esse homem que muitas vezes se escondia, a estrutura do nosso cérebro é a mesma. Então, por isso que hoje ainda temos medos que não são mais reais, mas que ainda assim nos apavoram. Porque a nossa mente evolui, o nosso cérebro não. Então, é como o telefone. O telefone tem atualização na sua programação sempre. O aparelho vai ser o mesmo. Então, é mais ou menos assim. Então, já temos como entendimento que o nosso cérebro ainda tem medos desde aquele tempo da caverna. E isso é o que faz a gente ter dificuldades de enfrentar de enfrentar uma situação que vai te causar dor. Você fala, mas eu não preciso passar por isso. Às vezes precisa. Às vezes é através disso que as coisas vão melhorar. Então, o primeiro ponto é porque a nossa máquina que ainda é antiga e temos essa dificuldade de enxergar a dor, enxergar o sofrimento como algo positivo. E aí tem outros pontos também, e eu trouxe aqui para a gente conversar. Primeiro ponto, porque ainda nos identificamos demais com o nosso corpo. Apesar de sermos espíritas, apesar de sabermos que isso aqui é só uma casca grosseira, né? Ainda somos muito apegados. Então, a dor, seja física ou emocional, atinge o corpo. E como ainda nos vemos mais como corpo do que como espírito, acreditamos que ameaça a nossa própria existência.
esquecendo que somos seres imortais. Mas a gente ainda vê a dor como algo que nos ataca, igual o homem da caverna, igual naquele tempo. Então tá sofrendo, tá errado. Não, às vezes é necessário. Só que essa forma de enxergar a dor faz com que muitas vezes a gente se sabote. A gente evita ela de todas as maneiras, mas é muitas vezes através dela que ocorre a evolução. Mas a dor não é destruição, é sinal. Ela mostra que algo precisa ser revisto, curado e equilibrado. Então, dor não é destruição. Precisamos repetir isso como um mantra. Dor não é destruição. É sinal. Tá doendo? Tem alguma coisa errada. Tá doendo? Tem alguma coisa que precisa ser equilibrada. Tá doendo? Tem alguma coisa que precisa ser curada. Então, é um sinal de alerta. E aí, Leon Denis tem uma frase linda que fala isso, né? Enquanto o corpo fere, o espírito aprende. E é importante, porque o que é mais importante, Vivi? Corpo ou espírito? Sabemos o que é imortal e o que não é. Mas a gente ainda assim é muito apegada a esse corpo, como se ele fosse o principal. E a gente sabe que o principal é o que está aqui dentro, é o nosso espírito que é imortal. Um outro ponto, porque resistimos ao aprendizado que ela traz. Dor ensina. Mas eu não quero sentir dor, mas é necessário. Né? A dor costuma nos tirar da zona de conforto, desorganizar nossas certezas, revelar o que está escondido. E é por isso que a gente não gosta, porque dor desestabiliza. Só que a gente entende que se você conseguir olhar para ela como que fala ali, né? Se você conseguir olhar para essa dor como uma professora que está ali para ensinar algo que você ainda não aprendeu, você compreende a dor. Ah, isso vai fazer com que eu não sinta? Não, você vai sentir. Mas vai ser aquela dor que você entende que é necessária. E aí eu sempre gosto de fazer essa comparação. Quando a gente quer melhorar o nosso corpo, não tem como melhorar o corpo sem fazer com que ele sofra. Por isso que a gente foge da academia, por isso que a gente não quer fazer musculação. Porque para o músculo crescer, melhorar, ficar mais formoso, ele passa por dor. Você machuca ele. É mais ou menos isso que a gente acontece para que a gente evolua moralmente. Então, a gente sente a dor, aquela dor nos fortalece e aquilo ali nos torna melhor. Por que a gente provoca a dor física, entendendo que é para um benefício, e a dor moral, a dor espiritual, né, a dor emocional, a gente quer fugir dela e quer achar que tem um outro meio. Tem outro meio para você construir músculo sem malhar e machucar ele para que ele realmente tenha uma forma maior? Não tem. Ainda não descobriram isso. Se descobrisse, eu ia querer. Tem que malhar. Tem que se esforçar. Tem que fazer uma caminhada. Tem que fazer um movimento. E esse movimento interno é a mesma coisa. Então, a gente precisa se desenvolver. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. E o mecanismo é o mesmo do corpo. A dor. Não como punitiva, mas sim como uma possibilidade de melhora. Entende? Então, é isso que a gente precisa sempre trazer na nossa mente. E aí ele continua, né? O ego que gosta de controle e estabilidade resiste. Essa resistência é o que gera o sofrimento. Então, Vivi, aconteceu isso, tá bom, vamos olhar o que a gente pode aprender com isso. Né? O que isso está trazendo de alerta, de sinal para que algo precisa ser melhorado. Não resiste, não fica porque eu. Não adianta. Não flui. Não é sobre isso. E achei interessante essa frase, né? Quando aceitamos a dor como professora e não como inimiga, começamos a amadurecer espiritualmente. Precisamos olhar para ela como uma companheira que está ali nos ajudando, assim como os aparelhos da academia nos ajudam, mas nos machucam também, né? Cadê? Continua. Porque esquecemos o propósito espiritual da vida. A gente veio aqui para aprender. Né? E aí eu achei interessante que fala o seguinte: vivemos como se o objetivo fosse evitar o sofrimento a qualquer custo. E não faz muito sentido, porque estamos aqui aprendendo que estamos no mundo na Terra, um mundo de provas e expiações, uma escola onde vamos ter diversas oportunidades e passaremos pela dor. Só que a gente tenta fugir disso como se isso fosse ruim. Aí você vai lembrar do Homem da Caverna.
Então, precisamos ir modificando o nosso olhar sobre isso, né? Modificando a nossa percepção sobre a dor. Não é porque dói que é ruim, né? Igual vacina, dói, mas não é bom. E as dores, as consequências, o que acontece na nossa vida também é assim, dói, mas é bom, é importante, te previne, te fortalece, te deixa firme. Então, precisamos olhar para essa dor nesse sentido. E aí traz essa frase, né? Vivemos como se o objetivo fosse evitar o sofrimento a qualquer custo. Mas no ponto de vista espiritual, a Terra é uma escola de almas. A dor faz parte do processo educativo. Corrige os excessos, purifica as intenções e ensina empatia e compaixão. Vivi, mas eu posso aprender isso sem dor. Pode não. Não pode não. Não tem como. Então não tenta ir para esse lado, porque quem criou esse modelo de aprendizado foi a inteligência suprema. Então, não discuta com ela. Ele sabe o que ele está falando, né? Sem dor, dificilmente aprenderíamos o verdadeiro valor da paz, do amor e da solidariedade. E aí eu lembrei daquela frase, né? Não sei se é uma frase, mas eu escutei isso num pagode, que é só se sabe o que é bom quando conhece o ruim, né? Isso é real. A gente costuma dar valor às coisas que nos faz falta, que nos doeu, que nos machucou. Então, há essa necessidade. Lutar contra só vai fazer você perder tempo. E olhar para isso como possibilidade é fundamental. Porque ainda não aprendemos a transformar a dor em luz. É luz. É oportunidade. A dor, quando aceita com consciência, se converte em força moral. Mas quando a rejeitamos, ela se transforma em amargura ou revolta. A tarefa é aprender a transmutar. E eu quero que você grave isso. Transmutar. Transformar o que dói em sabedoria, o que falta em fé e o que fere em compaixão. Mudar a rota. Tá indo para cá, vai para cá. Tá escuro, coloca claro. Tá doendo, encontra força. Transmuta essa energia. Isso funciona. E isso faz com que a gente receba da dor todo o aprendizado que ela vem nos trazer. Fez sentido? E aí, a pergunta que eu fiz, né, no vídeo anterior foi: mas precisa sofrer? Mas precisa doer? Eu vou te explicar agora se precisa ou não. Bora pro próximo.